Bom dia a todos. A gente brevemente vai tentar responder essa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é entender que quem nunca recebeu aquele paciente que fez uma cinecoronariografia e melhorou dos sintomas, mesmo que não tenha sido submetido a nenhuma intervenção coronariana. Então, todas as intervenções elas têm o seu efeito placebo. Isso aí a gente não tem dúvida. E o grande mérito do Órbita 1, de fato, foi ter feito um procedimento sham, um procedimento placebo. Ele inaugurou uma nova era na intervenção, tirando o efeito placebo da intervenção. Então, os pacientes iam para o procedimento, ficavam com fone de ouvido e não sabiam se tinham ou não recebido o stent. Então, esse é um grande mérito do estudo Órbita 1. Mas dois problemas do estudo Órbita 1 foram corrigidos no Órbita 2, a gente precisa mencionar. Primeiro, é um estudo para avaliar angina, qualidade de vida, melhora de sintomas, mas o desfecho primário do estudo é tempo de tolerância ao exercício. Se hipotetizando no Órbita 1, que o indivíduo que fez angioplastia, ele caminharia 30 segundos a mais na esteira, foi observado 16 segundos. Eu acho que a angioplastia não torna ninguém um atleta. Um coronariano bem condicionado pode ganhar de qualquer um de nós aqui correndo na esteira com coronárias limpas. Então, não considero que esse desfecho de tempo de tolerância ao exercício seja um substituto de melhora sintomática. E o segundo ponto, que eu acho que é pior, é o fato de que o Órbita 1 não garantiu que esses pacientes tinham isquemia. Ou seja, o indivíduo era sintomático, tinha dor torácica, mas 25% desses pacientes tinham FFR acima de 0,8. Ou seja, se o indivíduo tem dor no peito, mas tem 25% deles não tem isquemia documentada pelo método fisiológico, de fato a gente questiona se a dor desse paciente é de fato de origem anginosa. E esses dois problemas foram resolvidos pelo Órbita 2. O Órbita 2, ele incluiu pacientes com a garantia de que você tinha isquemia documentada. Eu não tenho dúvida, Ricardo, que o tratamento percutâneo ele é capaz de abrir uma coronária. Eu não tenho dúvida de que a revascularização percutânea ela tem a capacidade de abrir o vaso epicárdico, mas angina é muito mais do que isso. Envolve microcirculação, percepção de dor, tolerância a essa dor, espasmo, variação do tônus da coronária. Então é até ousado você dizer que a simples abertura do vaso epicárdico vai se traduzir em melhora sintomática. Mas o Órbita 2 ele tem o mérito de ser um estudo positivo que demonstrou que, de fato, houve uma melhora de sintoma, agora com o endpoint sendo sintoma de fato, sendo um score de angina, só que aí, para mim, vem o grande problema do Órbita 2, tirando medicação. Essa é a pergunta que a gente fez. Será que nos consultórios nós pensamos se angioplastia é melhor do que amlodipino, beta-bloqueador e nitrato? A definição das diretrizes de melhora sintomática com intervenção é de intervenção em cima de terapia médica otimizada. A base dessa pirâmide sempre foi mudança de estilo de vida e medicação. E alguns pacientes se beneficiariam ou não dessas intervenções. Então, para mim, a grande resposta, e já respondendo diretamente à pergunta, é muda a prática clínica? Para alguns pacientes. Pacientes que você vê que não querem usar medicação, e aí eu coloco pacientes jovens, que muitas vezes com 40, 50 anos de idade não querem usar 2, 3 antianginosos, querem fazer atividade física, têm medo de chegar em limiar isquêmico e preferem um procedimento para poupar a medicação. Para alguns pacientes que não aderem adequadamente aos antianginosos, talvez mude a prática clínica. Agora, o estudo Órbita 2 ele é uma grande prova de conceito da capacidade do tratamento percutâneo de melhorar sintomas, mas dessa vez se comparando com medicação, ou seja, pacientes que usavam pouco ou nenhuma medicação antianginosa. Se vai mudar a nossa prática clínica, eu imagino que sim, mas talvez com um subgrupo pequeno de pacientes. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo. E acho que a gente fecha com chave de ouro a sessão. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui.